Na palavra de Deus encontramos narrado. É uma palavra direta do próprio Cristo Jesus. E você deve ler esse texto e também estar atento àquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. O Senhor nos diz: mas vem a hora e já chegou. Mas vem a hora e já chegou. Amém? Mas vem a hora e já chegou. Essa é uma afirmativa de Cristo Jesus a todos nós que o amamos, a todos nós que o queremos como Senhor e Salvador. Nós precisamos estar atentos àquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, atentos àquilo que Deus deseja para as nossas vidas. E quando nós, irmãos, ouvimos essa palavra de Cristo Jesus, mas vem a hora e já chegou, mas vem a hora e esta hora já chegou, o nosso coração com certeza vai bater um pouco mais forte, porque é chegado a hora em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. É chegado a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Essa é a afirmativa de Cristo Jesus. Esta é a palavra do Senhor para você nesta tarde. Esta é a palavra do Senhor para a tua vida, porque o tempo de adorar o Senhor, o tempo de adorar o Pai em espírito e em verdade, esse tempo é chegado. Este é o tempo que o Senhor reservou para que nós pudéssemos nos achegarmos verdadeiramente diante do trono do Senhor, colocarmos diante dele a nossa vida e rendermos por completo o nosso ser, para que o Senhor venha sobre nós de uma forma sobremaneira grande e assim possamos receber do seu Espírito. Amém? Mas vem a hora e já chegou. Mas vem o tempo e já chegou. Leia a palavra de Deus comigo. João capítulo 4, versículos 23 e 24. Nos disse Cristo Jesus: mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, todas as vezes que nós entramos nas páginas da palavra do Senhor, todas as vezes que você abre a sua Bíblia, que você reserva um tempo para você meditar naquilo que o Senhor deixou escrito, naquilo que o Espírito Santo inspirou, todas as vezes que você medita nos registros deixados na palavra, uma coisa é certa, irmão: aquilo que o Senhor quer para a tua vida vem à tona. A revelação do Senhor vem à tona. O Espírito de Deus traz a revelação, mas nós precisamos querer ouvir a voz do Senhor. E esse querer ouvir a voz do Senhor, irmãos, é quando você está preparado para ler a palavra. Não apenas ler a palavra como se lê um livro qualquer, mas é ler a palavra, é orar a palavra, é buscar conhecer a vontade do Senhor, é colocar-se em sintonia com o Todo-Poderoso. E quando você coloca-se em sintonia, a tua leitura da Bíblia é diferente de uma leitura qualquer, porque você vai ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. É a revelação do Espírito de Deus que virá sobre a tua vida. É a revelação do Senhor que se manifestará diante dos teus olhos. A palavra do Senhor ganha vida, adentra o teu ser, adentra a tua mente, encontra lugar no teu coração se ele estiver aberto, e ali coisas maravilhosas hão de acontecer, porque quando a palavra de Deus adentra a nossa vida, irmãos, certamente uma transformação, certamente um mover nos tomará por completo, e nós, queridos, seremos assim direcionados para agirmos segundo aquilo que Deus quer. Só é possível agirmos segundo a vontade do Senhor quando nós buscamos na palavra a direção de Deus, quando nós colocamos a nossa vida, adequamos a nossa vida àquilo que Deus quer para nós.
E nesse texto em específico nós vimos uma afirmação do Senhor. E nesse texto em específico nós lemos Cristo Jesus afirmando para a gente: mas vem a hora e já chegou. Mas vem a hora e já chegou. Irmãos, hoje é o tempo. Hoje é o tempo. Este é o tempo da comunhão com o Senhor. Esse é o tempo de aproximar-se de Deus. Esse é o tempo de você analisar a tua existência e você colocar a tua vida nos princípios de Deus, porque quando você assim age, irmãos, coisas novas hão de acontecer. Você há de deixar a velha vida, deixar os velhos costumes, as velhas práticas, a carne, irmão, ela será totalmente colocada sob a ação do Espírito Santo de Deus. Você há de mortificar a tua vontade, mortificar os teus desejos, e aquilo que manifestará na tua vida é a graça do Senhor, é a presença de Deus. E eu quero afirmar para você: hoje é o tempo, agora é o tempo, mas vem a hora e já chegou. Mas vem a hora e já chegou. Chegou para você, irmão, já chegou para mim a hora oportuna para que nós possamos desenvolver uma comunhão verdadeira com Deus, desenvolvermos uma comunhão real com o Senhor, desenvolvermos uma comunhão desconectada de religiosidade, desconectada daquilo que esse mundo prega, desconectada daquilo que muitos sacerdotes por aí estão pregando, mas uma verdade conectada com Cristo Jesus, porque é o tempo, é a hora oportuna para nós vivermos separados desse mundo, para desenvolvermos uma vida de santidade, uma vida de retidão, uma vida de compromisso, uma vida na qual o Espírito Santo de Deus tem liberdade, total liberdade para agir, para mover, para nos envolver, para nos edificar. É o tempo oportuno, é o tempo. Mas vem a hora e já chegou. Esse é o tempo que Deus quer. Esse é o tempo que Jesus quer. Esse é o tempo separado. É o tempo, irmão, é o tempo oportuno para nós olharmos para o Senhor e declararmos que Ele é o nosso Deus. Declararmos de forma clara, de forma consistente: Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Mas para que eu faça isso, para que você possa fazer isto, evidentemente que precisamos buscar fundamentação. Onde está o alicerce? E a fundamentação está na palavra, e é em cima da palavra que nós vamos construir a nossa casa. Nós temos que buscar fundamentação, irmãos, e só podemos ter uma vida verdadeiramente em comunhão com o Todo-Poderoso quando nós a fundamentamos sobre o alicerce, sobre a palavra, quando nós a fundamentamos sobre o alicerce, e o alicerce é a palavra do Senhor. Eu preciso estar em total sintonia com aquilo que é de Deus. Você quer ser um homem segundo o coração de Deus? Você quer ser uma mulher que viva Deus? É preciso, amado, é preciso colocar a tua vida em uma situação em que o Senhor tenha liberdade para adentrar o teu coração, adentrar a tua existência. Como está a tua vida? Quem tem liberdade para entrar ao teu coração? Muitas vezes nós declaramos abertamente: eu sou do Senhor, a minha vida é do Senhor, eu vivo para Deus, o meu viver é Cristo, eu amo Jesus, e fazemos esse tipo de declaração, mas quando paramos um pouquinho, sentamos, vamos descobrir, amados, que quem tem liberdade para adentrar a nossa vida são os atos lascivos, os atos ruins, a maldade e tudo aquilo que rege esse mundo. Quantas vezes nós temos o coração aberto para as coisas do mundo? Quantas vezes temos o coração aberto para aquilo que é do mundo? Mas nós não temos o mesmo coração aberto para aquilo que é de Deus. Mas o Senhor afirma de forma clara: vem a hora e já chegou. Vem a hora e já chegou. E é preciso você estar atento a esta verdade, para que você venha sondar o teu coração, analisar a tua existência, veja quem é que está dominando a tua vida, veja. Irmãos, a religiosidade é o grande problema de nossos tempos. Na verdade, a religiosidade sempre foi um grande problema.
A religião sempre foi um grande problema. A religião mandou Jesus para a cruz. A religião perseguiu os apóstolos. A religião perseguiu aqueles que eram pagãos. A religião matou. A religião assassinou. A religião vendeu o céu. A religião pintou e bordou, como dizem por aí. A religiosidade é um grande problema. Mas nós precisamos entender que fomos chamados pelo Senhor para vivermos uma verdade inquestionável, e essa verdade é aquela que está na palavra do Senhor. O Senhor diz: vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores. É isto que o Senhor quer para mim. É isto que Deus deseja para si, que haja verdadeiros adoradores sobre a face da terra. A adoração verdadeira, irmãos, ela procede de um coração sensível à voz do Espírito. A adoração verdadeira só é possível quando a vida é pura, quando a vida é reta, quando a vida é santa, quando há a presença do Espírito Santo de Deus. Porque se não houver essas qualidades, se não houver essas condições, impossível que alguém possa ser verdadeiramente adorador de Deus. E eu quero chamar a tua atenção para esta realidade hoje. Eu não sei quem é você, o que você faz da tua vida, nem tampouco se és ou não religioso, mas eu quero dizer para você que há um peso sobre a tua vida, há uma obrigação sobre a tua vida, e essa obrigação é servir a Deus com integridade de coração, servir a Deus com totalidade de coração. Você precisa imitar o Senhor Jesus em todos os aspectos, no falar, no agir, no ir, no vir. Você precisa, em todas as situações, declarar e permitir que vejam que você é do Senhor. Mas, se você anda, irmão, ou irmã, se você anda de mãos dadas com o pecado, se você anda com teu coração ferido pelas coisas dessa vida, se você anda com mágoas, guarda mágoas, ressentimentos, guarda ódio, se você é uma pessoa que produz dissensão, se você é uma pessoa que não vive de bem com a verdade, mas gosta da mentira, gosta das fofocas, se você é uma pessoa que vive para o homem, mas não vive para Deus, se você é uma pessoa que vive para a instituição religiosa, mas não vive da mesma forma para o Senhor, está faltando na tua vida algo, e o Senhor Jesus nos deixa claro nesse texto. Nos disse Jesus: os verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. Amados, amadas, povo de Deus, nós precisamos entender estas realidades. Nós precisamos entender a vontade do Senhor. Nós não podemos, irmãos, nos doar a uma instituição religiosa, nos doar à religião e achar que este ato nos aproxima de Deus. Nós precisamos deixar de divinizar a religião, porque o único divino é Cristo. É aquele que morreu na cruz por nós. Nós precisamos deixar de divinizar o homem, porque o único divino é Cristo. Foi aquele que deu sua vida na cruz por mim e por você. E os verdadeiros adoradores andam em sintonia com o Todo-Poderoso, ligados ao Senhor, numa estrada que os conduz para uma verdade inegável, a verdade de Cristo Jesus. São pessoas que alicerçam a sua vida na palavra, que vivem a palavra, que colocam em prática no seu dia a dia a palavra de Deus. E estes são os verdadeiros adoradores. Estes são os verdadeiros adoradores. Não se deixe enganar, irmãos. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar pelos modismos. Não se deixe enganar pelos movimentos. Não se deixe enganar pelo espírito de engano que hoje age no meio do povo. Não se deixe enganar. Não são as ações desprovidas da presença do Senhor que são vistas por Deus e aceitas por Deus como adoração. As pessoas que estão ao teu lado podem até aplaudir as tuas atitudes, aplaudir a tua forma de agir. Sim, as pessoas fazem isso, porque as pessoas veem aquilo que é externo, veem a aparência. Mas aquele que diz que vem a hora e a hora já chegou, este sonda as profundezas do nosso ser.
Esse nos conhece, irmãos. Nos conhece lá na essência. E a Ele é impossível enganar. A Ele é impossível enganar. Nós precisamos estar atentos a esta verdade. O texto continua dizendo: mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores... Você é um verdadeiro adorador? Você é um verdadeiro adorador? Você pode abrir a tua boca e declarar sem medo de estar pecando mais uma vez contra Deus, que és um verdadeiro adorador? E Jesus continua dizendo: em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Adorarão o Pai em espírito e em verdade. Adorarão o Pai em espírito e em verdade. Isso só é possível com conhecimento de causa. Conhecimento de causa. Só é possível adorar a Deus em espírito e em verdade quando você conhece verdadeiramente a Deus. E aqueles que conhecem ao Senhor e aqueles que conhecem a verdade de Deus, estes vivem um evangelho real que é vivenciado no dia a dia. Nós não podemos perder isso de vista, irmãos. Nós não podemos perder isso de vista. Se você quer adorar ao Senhor, se você quer viver em comunhão com Deus, é preciso que você conheça profundamente Deus, desenvolva comunhão com Ele, desenvolva unidade com Ele, desenvolva união com o Todo-Poderoso. É assim que funciona, irmãos. Eu não posso de forma alguma falar que amo o Senhor se vivo no pecado. Eu não posso de forma alguma dizer que estou em espírito e em verdade se estou na fornicação, no adultério, na mentira, com o coração cheio de coisas ruins. Como é que eu posso estar em espírito e em verdade? Aqueles que adoram o Senhor verdadeiramente, aqueles que estão em comunhão com o Senhor verdadeiramente, essas pessoas são cheias do Espírito Santo, e o Espírito Santo só habita em templos lavados com o sangue de Cristo. É preciso ser lavado, redimido no sangue do Senhor. E se você não tem buscado essa purificação em Cristo Jesus, certamente é impossível que você esteja em comunhão verdadeira com o Todo-Poderoso. E as pessoas que não estão vivendo uma comunhão verdadeira com Deus, irmãos, elas são movidas por todo o vento de doutrina. São aquelas que correm atrás da promessa, são aquelas que correm atrás de homens, são aquelas que correm atrás de movimento. Ah, em tal cidade tem um movimento tal, vai para lá. Ah, em tal cidade tem um homem de Deus que faz descer fogo dos céus, vai atrás desse homem. Ah, em outro lugar tem isso, vai atrás daquele isso. É assim que as pessoas vivem e estão vivendo nesses tempos. Mas o Senhor te chama para que desenvolvas uma comunhão verdadeira com Ele. Porque hoje é o tempo. Vem a hora e já chegou. Vem a hora e já chegou. A hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Irmãos, a igreja muitas vezes tem passado a mão sobre a cabeça das pessoas. A igreja, em muitos aspectos, tem compactuado com o pecado. Tem aceitado o pecado. Não tem falado do pecado. A igreja, os sacerdotes, muitas vezes não falam do pecado porque não querem desagradar as pessoas, porque não querem chamar as pessoas à atenção por interesses pessoais, interesses diversos. Mas o Senhor nos fala que estes hão de arcar com as consequências. Hão de arcar com as consequências de aceitar e compactuar com o pecado. Nós não podemos compactuar com o pecado. E você que me ouve, se você está em pecado, seja ele qual for, e se você está no púlpito, se você está ministrando alguma coisa, se você está dentro da igreja, não adianta muita coisa, porque o Senhor não se corrompe. Nunca esqueça disso. Deus não se corrompe. Deus é incorrompível. Não é o teu muito bem cantar que vai corromper o Senhor. Não é a tua oratória bonita que vai corromper o Senhor. Não é a tua frequência à igreja que vai corromper o Senhor.
a tua mão aberta com relação a dízimos e ofertas, que há de mover o coração de Deus e fazer Deus agir de uma forma contrária à sua essência, aos seus princípios. Nunca esqueças, Deus é justiça, irmão. Você não pode ferir a justiça do Senhor. Deus não pode ser injusto. Deus não pode ser injusto. Aquilo que Ele deixou decretado como norma, aquilo que Ele deixou escrito como verdade, ela sempre será a verdade que nós precisamos cultivar. E nós precisamos acordar para isso, irmãos. Buscarmos de Deus essa verdade, buscarmos de Deus essa orientação, buscarmos de Deus tudo aquilo que Ele quer para mim, para você, mas nós precisamos também dar a nossa vida, entregar a nossa vida sem reserva para o Senhor. Isso sim é viver em espírito, em verdade. É quando você diz não para a sua carne, é quando você diz não para as tuas vontades, é quando você diz não para esse mundo. É quando você, por amor a Cristo Jesus, abdica um tanto de coisas, um tanto de situações, para que o Senhor seja honrado e louvado. Isto é viver em espírito e em verdade. Isso é adorar em espírito e em verdade. É quando você coloca Cristo Jesus em primeiro lugar na tua vida. É preciso colocar Cristo em primeiro lugar na vida. Irmãos, se nós não vivemos esta verdade, não existe uma segunda verdade. Não existe uma segunda verdade. A verdade de Deus é única. É única. Você precisa estar em total pureza. Só é possível ter comunhão com o Senhor quando a vida é pura. Quando a vida é pura. Você precisa ter a presença do Espírito dentro do teu coração, e o Espírito só pode habitar em você quando houver santidade na tua existência. Quando houver santidade. Elias Oliveira, sabe como é que é? Nós somos humanos, estamos sujeitos aí aos erros, essas coisas todas. Muito bem, nós somos humanos e estamos sujeitos aos erros. Será? Será que é dessa forma? Nós muitas vezes encontramos desculpas. Nós justificamos as nossas atitudes pecaminosas. Nós conseguimos formas de tentar enganar o Senhor, de tentar burlar aquilo que Deus disse, de tentar virar em nosso favor aquilo que Deus decreta como contrário. Nós tentamos virar em nosso favor. Irmãos, nós queremos torcer a palavra de Deus, para que desta forma tenhamos o nosso pecado justificado, mas Deus, impossível que você o engane, impossível que você o engane. Porque Deus te sonda, Deus te conhece, Deus sabe o que tem dentro da tua vida. E se a tua vida não é verdadeiramente pura, se você não está vivendo segundo aquilo que Deus quer, você está perdendo o teu tempo. Deixa-me falar dessa forma. Está perdendo o teu tempo, porque você não terá a salvação, não terá a vitória. João capítulo 4, versículo 23. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. São estes, irmãos. Quem são estes? Quem são estes? É o da igreja A, da igreja B, da igreja C? São estes? Não, amados. São aqueles que vivem segundo os princípios de Deus, aqueles que pagaram o preço para que as suas vidas fossem edificadas sobre a rocha verdadeira, Cristo Jesus. E essa edificação é observando a palavra, observando o ensinamento, observando a direção de Deus, observando o que Deus quer, observando aquilo que Deus determina. Só desta forma, irmãos, é que nós teremos a vitória. É dessa forma que nós conseguiremos ser encontrados pelo Senhor. Você foi encontrado por Cristo. Você foi encontrado pelo Pai. Nos diz a palavra, porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Você foi encontrado por Deus. Não me venha com esse papo furado de boca para fora. Tem que ter dentro do coração a verdade do Senhor.
Você já foi encontrado por Deus. Deus conseguiu ver em você alguém que está apto a adorá-lo. Deus já viu isso em você? Se a tua resposta é não, é mais ou menos, eu quero afirmar para você, agora é a hora, hoje é o tempo, já chegou a hora, vem a hora e já chegou. Hoje é o tempo de você consertar a tua vida, hoje é o tempo de você abandonar o pecado, hoje é o tempo de você abandonar aquilo que te afasta do Senhor, aquilo que quebra a tua comunhão com Deus. Mesmo que essas práticas sejam patrocinadas pela igreja, patrocinadas pelo sacerdócio. Irmãos, que dias difíceis. Irmãos, quão difíceis são os dias. Quanta heresia, quanta loucura são ensinadas nas igrejas. Quanta inserções terríveis. Práticas mundanas que hoje são trazidas para dentro da igreja com um fim de envolver as pessoas, de encher o coração das pessoas. Hoje já não se leva as pessoas a buscar o enchimento do Espírito Santo de Deus, mas elas são cheias com seus objetivos, mas elas estão com os corações cheios com seus objetivos, com seus sonhos, com seus propósitos, com os seus desejos, e esquecem que o nosso coração precisa estar cheio sim, mas é da vontade do Senhor, é da presença do Espírito Santo de Deus, porque é esta presença que há de nos conduzir para os céus, e é essa presença que vai também nos fazer viver sobre a face da terra, nesses dias difíceis, complicados, em que a religiosidade tornou-se uma verdadeira miscelânea, um secretismo diabólico. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo há de nos dar discernimento e nós teremos condições de passar por sobre toda essa coisa que está por aí. Teremos condições de passar por sobre tudo isso, irmãos, e assim seremos cheios da graça, teremos a vitória e também o poder, a unção para pregarmos o verdadeiro Evangelho. E hoje é o tempo, vem a hora e já chegou. É o tempo do verdadeiro pregador da palavra, é o tempo do verdadeiro servo de Deus sair ao campo para ministrar um evangelho claro, um evangelho sem acréscimos, um evangelho que seja a representação da palavra de Deus, cheio do mover, da autoridade, da direção, cheio do poder, da unção do Espírito Santo de Deus. E você que me ouve, talvez você fale, Elias, eu não sou pastor, não sou presbítero, não sou evangelista, não sou nada. É para você a palavra, é para você. É você que o Senhor está chamando. É você que não é nada, porque o Senhor quer te fazer um pregador da palavra, um disseminador do verdadeiro Evangelho, aquele que há de semear, a semente que há de germinar nos corações, regadas, claro, pelo Espírito Santo de Deus. Você não pode ficar parado, porque vem a hora e já chegou. Agora é o tempo oportuno, agora é o tempo que o Senhor quer que você faça alguma coisa. Você não pode ficar parado, preso à religiosidade. Você não pode ficar parado, preso às doutrinas. Você precisa desvencilhar-se destas coisas todas para que o Espírito Santo tenha liberdade, total liberdade, para te enviar, para te conduzir, para te dirigir, para te encher, para te dar unção, para te dar autoridade, a autoridade para ministrar a palavra. Irmãos, o Senhor quer que façamos a sua vontade. O Senhor quer que façamos a sua vontade. Fazer a vontade do Senhor não é apenas para o sacerdócio. Fazer a vontade de Deus é uma ordem para todos que estão sobre a face da terra. E nós precisamos ouvir esta mensagem, abrir o nosso coração, permitir que a graça do Senhor nos envolva, comer a palavra, comer a palavra, comer a palavra. João capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é Espírito, irmãos. Deus é Espírito. Oh, amados, quanto de nós verdadeiramente amamos o Senhor? Quantos amamos verdadeiramente a Deus? O amor a Deus se mede pelos interesses.
se você está dentro da igreja, se você está dentro da entidade religiosa, interessado, por interesse, se você dizima interessado, se você oferta interessado, se você faz alguma coisa por interesse, seja ele qual for, tem alguma coisa errada dentro do teu coração. Tem algo errado. O que deve mover a fazermos alguma coisa, o que precisa nos mover com relação à obra do Senhor é o amor por Deus, é o amor que deve envolver a nossa vida, transbordar do nosso ser. É esse amor que nos leva, a ser um servo fiel, irmãos. É esse amor a Deus que nos leva a plantar a semente do Evangelho. É este amor a Deus que nos leva a deixar o pecado. É este amor a Deus que nos leva a ser um pregador. É esse amor a Deus que nos faz ir. É esse amor a Deus que nos faz testemunhar. Porque tudo quanto façamos precisa primeiro ser uma demonstração de amor ao Senhor. Se eu faço, faço porque amo a Deus. Faço porque amo a Deus. Se você dizima porque você quer uma casa nova, se você oferta porque quer vitória na campanha, se você faz uma campanha porque quer casar, porque quer ter uma casa, um carro e essas coisas todas, você está vivendo para si, você está fazendo as coisas para si, e este não é o primeiro chamado do Senhor. Na verdade, não existe esse chamado. O que Deus quer é que você se envolva na obra dele, mas para que ele receba a honra e a glória. Para que ele receba a honra e a glória. As tuas ações, as tuas atitudes honram ao Senhor? Você pode bater no peito e falar: as minhas atitudes são para a honra e para a glória do Senhor? Você pode falar dessa forma, irmão? Ou as tuas atitudes visam apenas o teu próprio benefício, os teus próprios interesses? Se você está vivendo em prol dos teus próprios interesses, tem algo errado com a tua vida. Tem algo errado com a tua existência. Tem algo errado com aquilo que você crê. Tem algo errado, porque a tua vida não está alicerçada na palavra, não está alicerçada na rocha verdadeira que é Cristo Jesus. Mas tens uma oportunidade. Vem a hora e já chegou. Vem a hora e já chegou, afirmou Cristo Jesus. É a hora de reconhecermos o nosso erro, reconhecermos o nosso pecado, confessarmos ao Senhor as nossas atitudes más, confessarmos ao Senhor tudo aquilo que nos faz afastar dele, clamarmos pelo seu perdão e colocarmos a nossa vida nas mãos do Eterno. Isso de forma literal, irmãos. Quando nós colocamos a nossa vida em total disposição do Espírito, nós vamos ser movidos por ele, e a nossa vontade será mortificada para que a vontade do Senhor se manifeste. Quem dirige a tua vida? As tuas atitudes estão em perfeita comunhão, em perfeita unidade, em perfeita direção de Deus? Ou você faz o que dá na telha? Você faz o que dá na tua cabeça? Veja o que está acontecendo contigo. O Senhor te chama para que você seja um verdadeiro adorador. Mas aqueles que são verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. E aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade, esses andam em comunhão com o Todo-Poderoso. São um com Cristo Jesus. Vivem para Cristo. Buscam o reino dos céus em primeiro lugar. O seu prazer está em agradar ao Senhor, em satisfazer a vontade do Pai. Sejamos nós assim, irmãos, pessoas que tenham prazer, alegria em satisfazer a vontade de Deus em nosso dia a dia. Que a graça do Espírito Santo de Deus venha tocar em você, que a mão restauradora de Cristo Jesus arranque do teu ser todos os interesses pessoais, para que só a graça do Pai se manifeste através de você. Que Deus te abençoe, que Deus o direcione e venha trazer cada dia mais a revelação da sua palavra, para que você cresça no conhecimento, cresça na comunhão e tenha uma vida íntima com o Todo-Poderoso. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade,
porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículos 23 e 24. Que Deus o abençoe e que a paz do Eterno esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Esta é a Missão Cristã Vivos, com teu irmão, o pastor Elias de Oliveira. Não esqueça, acesse nosso site vivos.com.br. Desde 2001, edificando vidas para Cristo.